Nesse podcast do Bunker da Cultura, a gente trará as verdades da história da presidenta Dilma Rousseff, não comentada, não relacionada nem pela mídia e muito menos no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Quem é Dilma Rousseff e o que fez Dilma Rousseff? Dilma Rousseff nasceu em Belo Horizonte, filha de Peter Rousseff, um advogado russo, filiado ao Partido Comunista Búlgaro, que veio para o Brasil e aqui mudou seu nome para Pedro Rousseff. Em 1965, com 17 anos, matriculou-se na Escola Estadual Central, um centro de agitação do movimento estudantil secundarista, e começou a sua doutrinação. A primeira organização que encantou a adolescente Dilma foi a POLOP. 2 anos depois já militava ativamente, influenciada, entre outros movimentos, pelo livro que incendiou o mundo, Revolução da Revolução, de Regis Debray, que difundia a teoria do foquismo, a guerrilha de pequenos grupos, os focos, para expropriar e terminar com a burguesia. Em abril de 1968, os militantes da POLOP de Minas Gerais e da Guanabara e do Movimento Nacional Revolucionário de Brizola se reuniram e entabularam negociações para a criação de uma nova organização político-militar. Ao mesmo tempo, o pessoal do POLOP da Guanabara realizou uma conferência na qual foi aprovado o documento Concepção da Luta Revolucionária, onde ficou praticamente aprovada a linha política da futura Organização Político-Militar, a OPM. O documento definiu a Revolução Brasileira como sendo de caráter socialista e o caminho a seguir, o da luta armada, através do foco guerrilheiro, visto como a única forma que poderá assumir agora a luta armada revolucionária do povo brasileiro. O processo para a tomada de poder iniciar-se-ia com a criação de um pequeno núcleo rural, o foco, que através do desencadeamento da luta armada no campo, cresceria e se multiplicaria com a conscientização das massas, até a constituição de um exército popular de libertação. As cidades eram vistas como fontes para o apoio logístico e a guerrilha urbana nelas desencadeada serviria para manter ocupadas as forças legais. Os atos de terrorismo e sabotagem deveriam obedecer a um rígido critério político estabelecido pelo comando da organização político-militar. Dilma, aos 20 anos, inclinou-se para a luta armada e juntou-se ao grupo que optou pela violência. Em junho de 68, esses dissidentes da POLOP realizaram um congresso nacional num sítio em Contagem, Minas Gerais, no qual foi criado o Comando de Libertação Nacional, o Colina. O seu comando nacional era integrado por Ângelo Pezzutti da Silva e Carlos Alberto Soares de Freitas, o Beto, Juarez Guimarães de Brito e Maria do Carmo Brito foram os agentes no Rio de Janeiro. Setor estratégico subdividido em comando urbano, que era constituído pelo setor operário e estudantil. Esse setor era o responsável pelo trabalho de massa nas fábricas, empresas, sindicatos, faculdades. O movimento era executado pelas células, por meio de atividades de recrutamento, de agitação e propaganda. O setor editava o jornal O Piquete. O comando militar era composto pelos setores de levantamento de áreas, inteligência, expropriação, terrorismo, sabotagem e logística. A partir de setembro de 68, o setor de levantamento de áreas deu início a uma série de viagens pelo interior do país, a fim de selecionar as regiões mais favoráveis à instalação de guerrilhas rurais. Após estudar mais de 7 estados, o Colina se decidiu em junho do ano seguinte por uma região de mais de 100 mil quilômetros quadrados, englobando diversos municípios do Maranhão e de Goiás, Imperatriz, Porto Franco, Barra do Corda e Tocantinópolis. Os dissidentes que optaram pela luta armada reuniram-se em torno da nova organização. Entre esses dissidentes estava Dilma, continuando sua capacitação política. Um de seus doutrinadores foi o Apolo Hering Lisboa, dirigente do Colina. Ele lhe ministrava aulas de marxismo, quando Dilma ainda era secundarista.
No meio subversivo, conheceu o jornalista mineiro Cláudio Galeno de Magalhães Linhares, que também optara pela luta armada. Galeno serviu ao exército por 3 anos e também militou na Polop. Atuou ativamente na sublevação dos marinheiros. Esteve preso por 5 meses na Ilha das Cobras durante a Contra-Revolução. Depois disso, obteve habeas corpus, foi solto e voltou a Belo Horizonte, onde foi trabalhar no jornal Última Hora, tendo como chefe Guido Rocha, um dos principais líderes da Polop que Galeno conhecera quando ambos estavam presos. Dilma e Galeno, um ano depois, se casaram. Firmava-se a Dilma, guerrilheira, correndo da polícia, fazendo passeata para apoiar os operários em greve, em Contagem e enfrentando a polícia. A dupla prometia. As tarefas de Dilma no Colina estavam ligadas à feitura do jornalzinho O Piquete, à preparação de aulas sobre marxismo e a contatos com os sindicatos. Teve também aulas sobre armamentos, tiro ao alvo, explosivos e enfrentamentos com a polícia. Boa parte das aulas foi ministrada nos arredores de Belo Horizonte pelo ex-sargento da Aeronáutica João Lucas Alves. O João Lucas ficava hospedado em nossa casa, contou Galeno, orgulhoso do risco. Para quem não sabe, João Lucas Alves foi um dos executores do major do exército alemão Eduard Ernest Tito Otto Maximilian von Westenhagen, em 1º de julho de 68. Leia mais sobre o assunto em Tribunal Revolucionário e Novas Sentenças. Dilma e Galeno viviam perigosamente rodeados de pessoas que, como eles, não pretendiam, como motivação principal, derrubar o governo militar, mas instalaram um regime marxista-leninista, como pregavam os estatutos da organização, na qual militavam ativamente. Seu apartamento era visitado pela cúpula do Colina. Derrubar o regime militar era o pretexto para atrair militantes para a causa principal, instalar uma ditadura comunista nos moldes de Cuba, que era, para ser melhor aceita, era rotulada de regime socialista. Para isso, faziam treinamentos práticos e de capacitação política. Embora o Colina tivesse conseguido recrutar adeptos em Porto Alegre, Goiânia e Brasília, nunca deixou de ser uma organização político-militar tipicamente mineira, com um núcleo no estado do Rio de Janeiro, onde havia recrutado um grupo de ex-militares que já tinha atacado 2 sentinelas. A primeira em março de 68, no Museu do Exército, na Praça da República, a qual foi baleada por Antônio Pereira Matos e teve seu FAL roubado. E a segunda, em 23 de maio do mesmo ano, na base aérea do Galeão, quando foi roubado a sua pistola .45. De acordo com Jacob Gerinder, autor do livro Combate nas Trevas, o Colina já aderira à luta armada em 68 e pregava a prática do terrorismo. Dentre as ações do Colina em 68, pode ser destacadas assalto ao Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, assalto ao Banco do Brasil na cidade industrial de Contagem, 2 atentados à bomba em Belo Horizonte nas residências do delegado regional do trabalho e do interventor dos sindicatos dos bancários e dos metalúrgicos. Em 25 de outubro, no Rio de Janeiro, Fausto Machado Freire e Murilo Pinto da Silva assassinaram Venceslau Ramalho Leite com 4 tiros de pistola Luger 9mm quando lhe roubavam o carro. E em 29 de outubro praticaram um assalto ao Banco Ultramarino, agência Copacabana. A organização a que Dilma tinha aderido conseguiu algumas armas, dinheiro e algumas dezenas de militantes dispostos a tudo. Abre aspas. A trajetória de Dilma na luta armada está em mais de 5.000 páginas de 3 processos penais conduzidos pelo Superior Tribunal Militar nas décadas de 60 e 70. Eles estão no acervo do Projeto Brasil Nunca Mais, à disposição na Sala Marco Aurélio Garcia, homenagem ao assessor internacional da presidência, no arquivo Edgar Lauroth, que funciona em um prédio no campus da Universidade de Campinas, e em outros arquivos oficiais. Dilma Rousseff foi um desses jovens marxistas que, influenciados pelo sucesso da Revolução Cubana,
se engajaram em organizações de luta armada com a convicção de que derrubariam a ditadura e instaurariam um regime socialista no Brasil. Não é tão fácil como se fala consultar um processo dessa época. Pelo contrário, é muito difícil para um cidadão comum pesquisar dados para escrever a verdadeira história desse período, e até mesmo para a mídia. Recentemente, seu ex-colega Antônio Espinosa foi ao Superior Tribunal Militar em Brasília. Devido a uma polêmica causada por uma entrevista, ele requereu acesso ao seu processo por sua militância na VAR Palmares. Ele e Dilma fazem parte do mesmo processo. Por isso, a peça, com milhares de páginas, faz centenas de menções a Dilma. Espinosa pediu cópias de cerca de 400 páginas. Elas vieram com o nome da Dilma coberto por tinta preta, afirma Espinosa. De acordo com a lei, apenas os próprios réus ou pessoas com uma procuração assinada por eles podem ter acesso aos processos do Superior Tribunal Militar. Mas apenas o nome de Dilma, entre os nomes de dezenas de outros militantes, foi ocultado das páginas copiadas a pedido de Espinosa. Recentemente, o processo de Dilma foi separado dos demais dentro do Supremo Tribunal Militar. Ele está guardado em um armário específico. Os funcionários têm ordens expressas para não fornecê-lo a ninguém. Ou seja, meus amigos ouvintes, a história pregressa de Dona Dilma e seus objetivos desde a sua adolescência, no que tange sua participação na política brasileira, foi a de uma instalação de uma ditadura socialista pautada na experiência cubana, com todos os vieses de revolução marxista, utilizando todas as ferramentas possíveis e imagináveis, não poupando ninguém que estivesse à sua frente como um obstáculo para atingir o objetivo. De momento, o podcast do Bunker da Cultura fica por aqui. Brevemente, mais histórias não contadas pela Comissão Nacional da Verdade. Boa tarde.